Este podcast é um oferecimento de Julieste Logística, há mais de uma década transportando 27 32 28 05 86. Primeiro domingo da Quaresma, 18 de fevereiro de 2024. Sejam muito bem-vindos ao nosso podcast. E hoje é o dia em que tomo posse como pároco da paróquia Nossa Senhora Auxiliadora aqui em Londrina. Então, rezem por mim para que eu possa conduzir e cuidar do rebanho de Cristo nas funções que me são confiadas. Eu conto com você. E quero mandar os parabéns, orações e um super abraço para o aniversariante Ícaro Silva, da cidade de Limeira, São Paulo. Deus te abençoe muitíssimo, viu? Bom, o texto da liturgia deste domingo nos apresenta o início da vida pública de Jesus. Os 40 dias no deserto, as tentações de Satanás, a prisão de João Batista, o início do anúncio da Boa Nova de Deus. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Concedei-nos, ó Deus onipotente, que ao longo desta Quaresma possamos progredir no conhecimento de Jesus Cristo e corresponder ao seu amor por uma vida santa. Amém. Marcos, capítulo 1, versículos de 12 a 15. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, o Espírito levou Jesus para o deserto. E ele ficou no deserto durante 40 dias, e aí foi tentado por Satanás. Vivia entre os animais selvagens, e os anjos o serviam. Depois que João Batista foi preso, Jesus foi para a Galiléia, pregando o Evangelho de Deus e dizendo: o tempo já se completou e o reino de Deus está próximo. Convertei-vos e crede no Evangelho. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. João Batista introduziu Jesus na história do seu tempo e depois desapareceu absolutamente de cena. Este é o destino de todos os profetas. João desaparece para dar lugar a alguém mais forte do que ele. As palavras de Jesus no versículo 15 contêm dois elementos: o anúncio do que Deus está prestes a fazer e o comando aos homens para responderem à ação de Deus com a atitude adequada. Qual é essa atitude? Conversão e fé. O tempo se cumpriu, a espera acabou, as promessas foram cumpridas. É a última etapa da história da salvação, a última fase da realização do plano de Deus. É o chamado fim dos tempos. Jeremias, capítulo 3, capítulo 5, 50, Ezequiel, capítulo 7, Daniel, capítulo 7, 12. Chegou a plenitude dos tempos, Gálatas capítulo 4, Hebreus capítulo 9, o momento presente está repleto da presença salvadora de Deus. Ao anunciar o Evangelho, Jesus dá consistência à história dos homens, dá um conteúdo verdadeiro e um sentido novo ao tempo e ao espaço, dá sentido ao passado, ao presente, ao futuro. Jesus é Deus que enche de significado infinito o nosso absurdo. Sem Ele, estamos cheios de vazio. O reino de Deus está próximo. Está próximo o momento em que Deus exercerá eficaz e completamente a sua soberania sobre este mundo. Se o mundo é agora governado pelo poder do dinheiro, do engano, da força, o poder de Satanás, está próximo o momento em que Deus tomará o poder nas suas mãos. O governo do mundo está prestes a mudar radicalmente. A soberania de Deus está definitivamente estabelecida.
o que significa justiça, harmonia, paz, plenitude de vida. Deus reina, esta é a boa notícia. Se até agora os homens obedeciam a Satanás e suas escolhas eram determinadas pelo interesse, pela sua própria conveniência e pelo desejo de se destacarem, agora já não tem de ser assim. Houve a revolução, o regime e a lei mudaram. Agora é Cristo. O reino de Deus está presente na pessoa de Jesus, nas suas palavras. Então será comunicado aos 12, às multidões e ao mundo. Arrependam-se e creiam no Evangelho. A conversão é uma mudança radical, uma verdadeira inversão, uma passagem do egoísmo ao amor, da defesa dos próprios interesses à solidariedade. A atitude interna e a conduta externa devem mudar. Converter-se é voltar-se para Deus numa atitude de obediência e acolher com alegria sua soberania. Se a soberania de Satanás era opressiva, a vontade de Deus é libertadora. Servir a Deus é reinar com Ele. Então, aqui está o Evangelho, a possibilidade de experimentar com alegria a soberania de Deus sobre a própria vida. São Simeão. Ele foi bispo de Jerusalém, filho de Cleófas. São Simeão era primo de Jesus. Ele foi um dos primeiros apóstolos, tendo inclusive recebido o Espírito Santo no dia de Pentecostes. Depois do assassinato de São Tiago, menor, pelos judeus, os apóstolos e discípulos se reuniram para escolher seu sucessor na sede de Jerusalém. O escolhido foi Simeão. No ano 66, começou na Palestina a guerra civil, em consequência da oposição dos judeus aos romanos, e parece que os cristãos de Jerusalém receberam do céu o aviso de que a cidade seria destruída e que deviam sair dela sem demora, refugiando-se com o santo na cidade de Pela. Depois da tomada e destruição de Jerusalém, os cristãos voltaram e se estabeleceram nas ruínas. Simeão voltou e recomeçou com os fiéis a reconstrução das casas. Houve muitas conversões, porque o acontecimento fez muita gente refletir sobre a mensagem do Evangelho. Numerosos judeus se converteram ao cristianismo devido aos milagres feitos pelos santos. Os imperadores Vespasiano e Domiciano mandaram matar todos os membros descendentes de Davi, mas Simeão conseguiu escapar. Contudo, durante a perseguição do imperador Trajano, foi denunciado às autoridades, torturado, crucificado e morto. Simeão recebeu ordem de prisão e intimidação de prestar homenagem aos deuses. O santo se negou corajosamente a trair aquele que era o seu único mestre e senhor. No meio da cruel flagelação, Simeão louvou e bendisse o nome de Deus e de Jesus Cristo. Do alto da cruz, ainda confessou o nome do Divino Mestre, rezou pelos inimigos e entregou o Espírito nas mãos de Deus. Morreu com 120 anos, depois de ter governado durante 43 anos a Igreja. Sua simplicidade e fidelidade uniu os cristãos em torno do Evangelho de Jesus. Querido Pai, Deus uno e trino, pela intercessão do bispo São Simeão, conserve em nós a fidelidade ao projeto do amor aos mais abandonados e sofredores, e que o testemunho deste apóstolo seja alimento da nossa fidelidade ao Evangelho. Amém. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Bom domingo para você e para toda a sua família. Fique em paz.